Pronto, agora eu vou falar para você a respeito de uma coisa que só o Jorge Rodrigues mostra para você, para mim jogar a conclusão final, tá? Presta atenção para a gente encerrar essa série. Primeiro, eu quero falar para você que a Microsoft recomendou para mim a imagem de um tamanduá. Eles colocaram um tamanduá, como eles já colocaram a imagem de um golfinho aqui, para dizer que eu tenho um nariz muito grande, tá? E que eu sou muito feio de lado, ok? Bom, se você quer saber se o Jorge Rodrigues se parece com um tamanduá ou com um golfinho, você vai no blog simfugijorge.blogspot.com. Eu coloquei o máximo de fotos que eu podia a respeito de mim. De frente, de lado, por cima, por baixo, ok? E se você me pedir os meus vídeos, tá? Outra coisa bastante interessante que eles estejam interessados, tá? Em dizer em querer. Não, a gente quer que você preste atenção para você entender. A gente quer mostrar mesmo que você é muito feio. Tá bom, então quando eu postar os meus vídeos aqui, os bandidos não dão tiro na rua. Os bandidos da Microsoft e do SBT. Quando eu postar os meus vídeos aqui, não aconteça como aconteceu em 2019 todos os dias de 2020, tá? Dos bandidos descerem dando gritos e tiros aqui no meio da rua, aqui dando gritos e tiros, para eu não postar os meus vídeos do meu rosto na internet. Para eu não postar as minhas fotos, o meu Pinterest não ter sido cancelado por eu estar colocando fotografias minhas, ok? Que não aconteça essas coisas, tá? Que aconteça também que eu possa ter o meu trabalho patrocinado para as pessoas me verem, saberem quem sou eu não ter que ficar escondido atrás de um computador falando e ser todos os dias tendo que denunciar conspirações, magia negra, espionagem, percebeu? É isso daí é a Microsoft. Esse projeto de uma nova alta sociedade é o seguinte. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você o seguinte, ó, como originar uma nova alta sociedade, como eu falei nos outros vídeos, tá? E como você que é civil vai se posicionar nessas coisas que eu falei, com o exemplo que eu vou dar agora para a gente chegar na conclusão final. Presta atenção. Para mudar uma alta sociedade, tá? É necessário que aqueles que são, eu vou colocar esse, ó, os bons e os maus, tá? Como eu falei. A esperança que existe, tá, de acabar com esta alta sociedade, vou falar até algumas coisas aqui, citar até nome de pessoas importantes aqui para você entender. Existem os bons e os maus, não porque eles querem ou que quiseram colocar pessoas boas, tá? Consegue entender? Eu já falei, quem segue oráculos de demônios está à procura dos errados. Significa que o que está ou não o que é, não necessariamente o que é, mas o que está na alta sociedade, que pode, ó. Você sabe o que significa poder? Por exemplo, poder é o seguinte: você pode ou não pode, ok? Por exemplo, se você pode fazer, você pode fazer. Se você não pode, significa que existe alguma força que impede você de fazer, então não pode. Por quê? Porque eu não estou induzindo ninguém a arriscar a sua vida. Por quê? Porque esses indivíduos que praticam magia negra no olho, que financiam isso daí, são criminosos. Consegue entender? Então, significa que na alta sociedade eu vou dividir em 50%. Existem os bons e os maus. Os bons, tá? Eles trabalharem para tirar estes maus fora. Ou seja, tirar estes maus fora. Você consegue entender? Sim. Eles tirarem esses maus fora e eles estarem munidos de grandes boas intenções. Você consegue entender? Isso daí é uma coisa que eu ainda poderia falar em outro vídeo, mas eu vou colocar esse raciocínio básico aqui, tá? Ok? Um projeto, tá? Para que qualquer coisa que presta na alta sociedade trabalhe grandemente para tirar os ruins dali. Você consegue entender? Só que infelizmente, como eu já falei no outro vídeo, isso é contraditório, porque os aproveitadores, os impostores, os dissimuladores, eles também apresentam um falso argumento para tentar mostrar que o certo é errado. Consegue entender? Consegue entender? Essa é uma das razões principais, eu já falei em outro vídeo, tá? Porque a sociedade não melhora, por causa dos dissimuladores, tá? Dos aproveitadores, tá? E dos mal intencionados, tá? Dos cínicos, tá? Mas a questão é os bons se juntarem, tá, para tirar fora os maus, tá, ok? Para originar uma nova alta sociedade, ok? Bom, e a sociedade civil? Você vai entender o que eu vou falar aqui, presta atenção para você entender. Eu vou falar para você sobre o mercado de coisas ilegais. Que coisa, imagine o que é, tá? Mercado de coisas ilegais. Preste atenção para você entender. A primeira situação é a Microsoft, tá? A Microsoft, estou falando simbolicamente, mas essa empresa é uma quadrilha mesmo, tá?
A Microsoft representa os oráculos de demônios. Os oráculos de demônios da alta sociedade. Eles representam a casta dos maus aqui que eu falei, tá? Podem estar arrumadinhos, como eu falei, arrumadinhos, mas esses daí são os maus, tá? Ok? Presta atenção. Ó. Os oráculos de demônio da alta sociedade. E um dos objetivos desse pessoal aí é fazer das coisas ilegais um mercado milionário. E qual a razão disso daí? Porque é decadente. Porque é decadente. Não é porque as pessoas gostam, não é porque as pessoas poderiam usar, não é porque isso manifesta a liberdade, não é por nada disso, absolutamente. É por causa de ser decadente. Aí eu vou provar a estrutura ou o ciclo decadente disso daí para você ver que a razão deles é espalhar isso por decadência mesmo. Eu expliquei no outro vídeo e vou repetir aqui o mais rápido possível, presta atenção. Quem vende isso daí nos bairros, tá? Não ganha nada com isso daí, quase nada. Ganha uma mixaria, tá? O que faz isso gerar muito dinheiro é isso daí, quando isso daí são dois grupos. Quem vende no local onde você está e os milionários. Os milionários sim faturam milhões. Por quê? Porque quem paga para eles, quem compra isso deles, são milionários também. A pessoa tem muito dinheiro, compra, então eles fazem muito dinheiro com isso daí. E automaticamente a sociedade que está mais baixa que isso daí, ao comprar isso daí, isso enriquece ainda mais a eles, porque eles estão puxando recursos de outros grupos, tá? Ó, isso daí é que faz dinheiro. Então esses indivíduos que estão no seu bairro, eles ganham dinheiro essencial disso daí. Ou então, eles repassam isso daí, eles estão com um negócio ali. Eles repassam para alguém ou para um grupo que vai vender em um outro lugar mais social, onde pessoas vão pagar mais por isso daí. Aí sim eles vão puxar um dinheiro maior, mas automaticamente eles vão ter que repassar. Eles vão puxar um dinheiro maior, mas eles vão repassar. E também, pronto, então esse seria o raciocínio inicial. A outra situação é que, vou colocar aqui em branco, é que o grupo, tá? Esse grupo milionário que é dono disso daí, que passa para a mão desses indivíduos, tá? Eles dão dinheiro de graça para eles, tá? Disso daí, ou seja, eles ganham dinheiro com isso, e passam dinheiro para a mão desses indivíduos no seu bairro. Passam dinheiro como? Eles vendem? Não, entrepega assim, eles ganham dinheiro lá com os milionários, pegam um montante e falam assim, ó, toma para vocês, assim, dão de presente para eles dinheiro. E por quê? Mas se esses indivíduos vendem, eu tenho falado, né, que isso daí, se isso daí fosse um negócio que tivesse por baixo, não ia dar dinheiro, tá? Ia dar dinheiro essencial na mão desses caras aí, e automaticamente eles estariam extorquindo outras pessoas com isso daí, semelhantes a ele. Então por que os milionários passam dinheiro para eles? Sim, porque eles ganham muito dinheiro com isso e com muitas outras coisas. E qual seria a razão então? Eles estão financiando criminosos. Ou seja, para você entender, significa que esses vagabundos que usam isso daí no seu bairro, que estão fazendo espionagem, ó, é isso que eu estou denunciando aqui para você, ó, espionagem, magia negra e conspiração. Esses vagabundos que estão fazendo espionagem, magia negra e conspiração, eles só usam e vendem isso daí porque eles são viciados nisso daí. Por quê? De 50% a 100% deles são viciados e se originaram com isso daí. Porque eu já expliquei para você, pode acontecer que, imagine que esses indivíduos decidam, a partir de agora a gente não vai mais usar. Então não vai precisar mais disso daí. A gente não vai mais usar isso, não vai mais precisar. Ou então imagine que esses indivíduos vão para um outro lugar e vem um outro grupo que não usa e não vende isso daí. Não vão mais usar. E aí o que vai acontecer? Os milionários vão colocar dinheiro na mão deles para quê? Para roubar informações do seu computador, para praticar magia negra em pessoas no bairro e para fazer diversas conspirações e fraudes em cima de você. Esse aqui é o mercado, o espólio de informações, tá? E as conspirações que eles fazem. Você vai delatar para todo mundo. O verdadeiro mercado, tá, que movimenta muito dinheiro é a espionagem, magia negra e conspiração, que é o espólio de informações, tá? E prejudicar pessoas, tá? Pronto, esses são os verdadeiros criminosos no seu bairro. Porque se provavelmente você só sabe de um determinado indivíduo que está passando um negócio em algum lugar, provavelmente esse indivíduo seja um criminoso mesmo, tá? São pessoas antissociais que estão com isso na mão. Mas imagine uma pessoa muito boazinha tá fazendo isso daí. Se ele não está praticando espionagem, magia negra e conspiração, é problema dele lá.
O que eu estou falando aqui para você é de algo que está atentando contra você e que eu sou vítima por mais de 20 anos, tá? Ok? Preste atenção. E que esses vagabundos tipo Nando Moura, Danilo Gentili nunca vão falar para você. Esses vagabundos, eu vou provar aqui para você que eles nunca vão falar isso para você, ok? Preste atenção para você entender. Eles são beneficiários disso daí, tá? Eles são beneficiários nem do dinheiro do negócio. Eles são beneficiários da espionagem, magia negra e conspiração que esses bandidos fazem no seu bar. Que eles fazem também, tá? O objetivo é te prejudicar, tá? Eu não falei pra você no outro vídeo a questão dos bullies, tá? O objetivo desses indivíduos é serem criminosos da espionagem, magia negra e conspiração. Tira esse negócio desse mercado ilegal. É isso daí que esses indivíduos são de verdade, tá? Essa que é a verdade, pronto. Vocês perceberam? Com isso ou sem isso, a mesma coisa. Isso daqui que é uma ameaça para você, tá? Ok? É claro que o indivíduo, já falei, os indivíduos antissociais que fazem isso foram uma grande assolação aqui no Brasil por muitos anos, não foi? Sim, foi, mas era uma outra situação, consegue entender? Era em circunstância de serem pessoas antissociais com isso na mão, tá? Consegue entender? Extremamente antissociais, você sabe que esses indivíduos assolaram aqui o país, tá? Preste atenção. E aí você imagina, isso daí é financiado para espionar você, rapaz. É isso daí que espiona, você paga, dão dinheiro para esses vagabundos para espionarem você, rapaz. Para te espionarem, para praticarem magia negra em você, para te roubarem, tá? É isso daí, tá? Isso é muito sério, tá? Ok? Você vai falar isso para todo mundo. Ok? É isso daí que pratica magia negra no seu olho. Não somente isso daí, como eu já falei. Esses e aqueles bandidos satânicos de seitas, feministas, tá? Diversos tipos de grupos anticomunistas, tá? Que são criminosos também, tá? É a mesma coisa. Pronto, você entendeu a primeira situação. Agora eu vou te mostrar aqui sobre a questão da legalização e não legalização. Você acha que a legalização seria boa? Libera isso daí para acabar com esse problema. Mas é o que eu falei, ó. Isso daí é uma fonte de renda. Uma fonte de renda de bullies, tá? Poxa, mas não teria como mudar? É o que eu acabei de falar. Tem que derrubar os oráculos de demônio e tem que derrubar essa alta sociedade, tá? Ok? Senão não vai adiantar não. Não vai adiantar não, tá? E se isso daí é um mercado na mão de qualquer pessoa, vai continuar do mesmo jeito. Então, ó. Então eu tô te mostrando, ó, que a legalização disso daí é apenas para facilitar, ó, vai apenas facilitar uma fonte de renda, tá? Facilitar mais ainda uma fonte de renda de bullies, ou seja, criminosos, tá? Extremamente abusados, tá? Extremamente mentirosos, extremamente invejosos, tá? Que trabalham pro SBT, Globo, tudo isso daí, tá? Microsoft, tá? A Microsoft ostenta isso daí pra caramba, tá? Preste atenção, pronto. Então, poxa, então não pode legalizar. Pronto, aí você caiu na outra armadilha. Os caras que são da polícia, que ficam falando que são contra, eles são laranjas, tá? Esses caras são laranjas. Por quê? Vou falar diretamente, a polícia é dona disso daí. A polícia é toda envolvida com isso daí. E aí o que acontece? Presta atenção para você entender. A polícia, tá, é um lixo, você consegue entender? A polícia civil é um lixo, tá? Isso daí são inimigos dos civis. Aí vai entrar o ponto em que eu tenho sido vítima e que você vai ser vítima e várias pessoas vão continuar sendo vítimas. A não legalização culmina no quê? Num dispositivo mirabolante de eles incriminarem, ó, eles mesmos, bandidos, tá? De bandidos incriminarem pessoas de usar isso daí, criminarem pessoas dos crimes que eles cometem. Você conseguiu entender? Vou concluir para a gente encerrar essa parte. Então vamos lá. Ó, a não legalização e a ideia de um policial falando assim, ó, eu sou contra isso daí, tá? E quem usa isso daí para mim, tá reprovado, que não sei o que lá. Esse cara aí vai ser usado. Eu estou falando dos laranjas, não tem laranja na polícia civil não, tá? Na polícia militar, na polícia, esses caras são tudo envolvidos com isso. Os anticomunistas então, ó, os caras que fazem partidarismo anticomunista, esses aí mesmo que são os mais perigosos, tá? Esses aí sabem como é que a coisa funciona todinha, tá? Ó, a não legalização é uma coisa sensacional para a incriminação de civis, tá? E de testemunhas. Testemunha de diversos crimes, como eu sou vítima. Os bandidos vão incriminar você e a polícia vai fingir que é verdade, tá? Ok? Aí eu citei um exemplo aqui, que eu falei, por exemplo, sobre famosos que usam drogas, né?
Você sabe de alguns famosos que aconteceu determinada exposição, escândalo deles envolvendo droga. Eu não vou falar o nome, mas tenta lembrar aí na televisão, né? Dos famosos americanos, principalmente, tá? Ok? Ó, principalmente dos americanos, porque aqui no Brasil os caras que usavam, eles mesmos se deixaram influenciar, mas os famosos americanos, por quê? Porque eles foram envolvidos pela ideia de liberdade associado com isso daí, e eles também foram envolvidos pela ideia mais companhia, etc, tá? Também não estou fazendo eles de inocente não, mas a questão é que você sabe que... Por quê? Porque tem um submundo por trás. Eu falei, isso aqui é da Microsoft, isso daí, tá? Ok? Então não estou fazendo eles de vítima não. Também não estou falando mal também de alguma pessoa que não seja, mas a questão é o seguinte: esses indivíduos, eles foram induzidos e se transformaram num mercado, eles foram transformado num usuário. Então, quando esse indivíduo foi transformado, pronto, ele começou a ser uma fonte de renda para isso daí. Então, se o raciocínio, não, está legalizado, pode usar, a gente não vai condenar você, significa que ele automaticamente está sendo delapidado, entre aspas, né? Num bom sentido, ele está sendo mercado e está favorecendo isso daí. Está favorecendo isso daí, mesmo que ele não tenha ligação direta com isso daí. Ele está no posicionamento da neutralidade. Mas se automaticamente essa situação é ilegal, eles usam isso a favor. Por quê? Porque quando esse famoso começar a ser envolvido por eles em determinadas situações, esse famoso começar a ser envolvido nesta situação aqui, ou então essa situação começar a estar envolvendo ele vai ficar, você é usuário, cara. Se você é usuário, a gente vai expor você na mídia, tá? Que você é usuário, você está fazendo errado. Ele mesmo, é como se fosse usar de uma transgressão para fuder com a vida de uma pessoa e para comprometer essa pessoa. Você consegue entender? Um troço maldito mesmo. É má intenção mesmo que eles promovem isso daí, tá? Ok? O objetivo deles, tá? Não é acabar com esse esquema maldoso mesmo. Então, uma das situações, tá? É usar isso como um meio de ter a pessoa sob controle, tá? Consegue entender? Para que se a pessoa transgredir, incrimina. E se a pessoa não transgrediu? Então você vai ser um criminoso, que é outra coisa que eu falei no outro vídeo. Existe uma doutrinação de que esses indivíduos, tá? Eles são agregados para serem os tais bullies. Como assim? Os usuários, tá? Os caras que são usuários, tá? Então eu falei sobre o esquema de incriminação de civis, tá? Significa que enquanto não é legalizado, você que não usa isso daí, que não tem envolvimento com isso daí, você está sendo grandemente incriminado pelos bandidos que usam. Muita coisa mesmo, tá? Ok? Consegue entender? Por quê? Porque o objetivo é esse, usar do elemento da transgressão para poder eles terem vítimas para incriminar. A própria polícia vai fazer isso, a própria polícia mesmo incrimina civis, tá? Ok? Você vai falar isso daí para todo mundo, tá? Ok? A própria polícia manda SMS de crianças desaparecidas, de fraudes de bandidos que estão fazendo para eles, tá? Ok? Você vai mostrar para todo mundo. A polícia civil, tá? Tem vários filmes que mostram, tá? Que a polícia civil é corrupta. Eu vou falar de alguns. Então vamos lá, rapidinho. Vou ter que encerrar esse vídeo. Então vamos lá. The Crow, Copland, Marcado para a Morte, Refém do Silêncio, Minority Report, Blown Away, ok? Ok, falei o máximo que eu podia, tá? Mas eu já falei vários filmes aí, tá? Ok? Vamos lá. Agora o último raciocínio. Você entendeu a situação? Então, a não legalização também é um instrumento para incriminar também. É um instrumento para incriminar. E agora eu falo, e os caras que são usuários? Eles são recrutados e eles são agregados, como aquilo que eu já falei no outro vídeo. Esses indivíduos que são usuários, eles são mentirosos, são mentirosos, cínicos, trapaceiros, são homicidas, são dissimuladores. É isso daí. É isso. Preste atenção, tira da sua mente a burrice. Eu quero que você entenda. Eu mostrei para você que o objetivo disso daí é muito mais do que isso daí. É gerar uma geração de bullies, de criminosos, de filhos da puta, de incriminadores, de trapaceiros, tá? Ok? E os indivíduos que estão envolvidos com isso, é como se ele chegasse assim, você quer se envolver com isso aqui? Você quer usar isso aqui? É como se ele chegasse, essa é a alegoria. Você quer usar? Pronto, então você vai ser mentiroso, ladrão, trapaceiro, cínico. Você vai se envolver muito mais do que isso daí. Você quer? Aí o indivíduo, tá bom, eu quero, pronto, ok? E quando o indivíduo se envolve com essa merda aí,
Consegue entender? Ele caiu justamente nessa armadilha. Você está envolvido, hein? Senão a gente vai ferrar você. Pronto, ok? Você entendeu de uma vez por toda, ok? Esses indivíduos que usam isso daí, eles são muito piores do que isso daí. E estão socialmente, vários indivíduos sociais aí, que estão nos podcasts aí, tá? Eles são muito pior do que isso daí. Você consegue entender? Você entendeu? Você conseguiu entender a natureza mesmo? Uma geração, eles querem originar uma geração de bullies, tá? Uma geração de criminosos mesmo, de cínicos, de trapaceiros, tá? Eles querem originar, tá? Uma geração, tá? De criminosos, tá? De indivíduos criminosos, tá? E cínicos, tá? Ok? Que são esses cus que encostam no seu olho. São os satânicos, tá? Ok? Ok? Pronto. Eles querem que pessoas sociais sejam criminosos. Eles querem que pessoas que trabalham com negócios sejam criminosos. Eles querem que pessoas do seu bairro sejam criminosos, tá? E são, tá? Ok? Tudo que pratica espionagem e magia negra são criminosos. Pronto. Eles querem proliferar estes criminosos, ok? E quanto mais cínico, quanto mais dissimulador, quanto mais bem arrumado for este criminoso, melhor para eles. Por quê? Porque a parte social está fazendo a promoção, que é os podcasts inteligência, que eu não ia falar. O podcast inteligência, isso daí, tá? O SBT, a Globo, tá? O Netflix, tá? Tudo que está associado, tudo isso que é social, são diretamente ligados com todas essas coisas que eu falei aqui, ok? O SBT, a Globo, tá? Ok? O objetivo deles é justamente arrebanhar e recrutar determinados indivíduos. A preferência deles é de indivíduos extremamente trapaceiros e safados, tá? Mas que estejam muito bem arrumadinhos. Esse daí é o perfil principal deles, tá? E pegar uma horda de indivíduos lambões, assim, safados mesmo, e botar esses indivíduos a serviço deles, como eu expliquei no outro vídeo. É como se fosse a casta dos vassalos. Consegue entender? Ok? Você entendeu? Pronto. Você que é civil, tá? Você que é civil, você vai estar fora de tudo isso daí, ok? Você vai estar fora, tá? E você vai promover anti isso, contra isso. Mas você entendeu? Já você está falando, a gente falar sobre esse negócio de coisas. Não entre nesse assunto. Isso é um assunto perigoso para você tratar. Tá? Você não vai nem questionar isso daí. Você vai identificar a situação pelo foco principal, que é o que? São criminosos, ó, estão praticando espionagem. Já falei para você, ó, o tema é espionagem, magia negra e conspiração. Pronto, aí sim. Poxa, mas não é um assunto perigoso, é até 10 vezes mais perigoso. Mas essa é a sua obrigação, tá? Você consegue entender? Se você falar sobre mercado de coisas ilegais, eles vão ficar sobre vários pretextos, entendeu? E você vai se entremeter em alguma coisa que esses vagabundos usam como se fosse como se fosse alguma coisa que está muito por fora disso daí. Então você não vai se entremeter nisso, você não usa essa merda, você não faz parte desse reduto, foda-se isso daí. Mas a partir do momento que esses vagabundos estão fazendo fraudes com isso, aí sim você vai delatar, ó, são mercadores disso, assim que estão fazendo. Não encosta o cu no meu olho não, filha da puta. Ok? Então isso daí é um assunto perigoso, tá? Que não convém a você, a questão do uso de coisas ilegais. Por quê? Porque isso daí está fora da sua alçada, tá? A questão é que esses vagabundos estão se intrometendo no que é seu, ó. Presta atenção. Espionagem, magia. Então o que você vai fazer? Você vai fazer oposição contra espionagem, magia negra e conspiração, e você vai delatar, tá, essa agregação de criminosos, tá? Poxa, então como é que eu vou definir esses mentirosos? Ó, você vai falar, olha, uma geração de mentirosos, de trapaceiros, de cínicos, de traidores, de invejosos, de ladrões, de espoliadores, de espiões, de satanistas, de sanguinários, tudo socialmente, no podcast Inteligência, no Flow Podcast, no SBT, na Globo, tudo associação, todos os bairros, vizinhos, donos de loja associados com indivíduos que estão roubando vocês, é isso daí que você vai fazer, ok? Significa que esse assunto é até 10 vezes mais perigoso, é contraditório, é até 10 vezes mais perigoso porque é o ponto central, tá? Mas se você fala de negócio de coisas ilegais, tá, você está entrando numa alçada que não é sua, consegue entender? Então você vai se retirar completamente disso daí, tá? Mas você vai apontar, agora se for necessário apontar a respeito disso daí, ó, esses indivíduos eles fazem isso assim, aí sim, tá? Ok?
Então preste atenção, ok? Então você vai delatar sempre, você vai pegar sempre na sua alçada. Por quê? Porque isso daí não faz parte da sua alçada. Isso daí, ok? É claro que esses satânicos, outra coisa, esses satânicos que encostam o cu no seu olho, eles são associados com isso daí, tá? Com questão de mercado de drogas. Jorge, então a gente não deve falar. Não, nesse caso aí sim você vai falar. Olha, essa prática de magia negra, quem pratica no seu, esses indivíduos são mercadores de drogas, tá? Aí sim você vai falar, ok? Pronto. Acredito que você entendeu o raciocínio. Você não vai se meter numa coisa que não diz respeito a você, né? Mas como isso está invadindo o seu território, você vai delatar abertamente, ok? Você entendeu o que eu falei? Pronto, agora você entendeu. Pronto, então quero que você entenda, tá, a respeito disso, tá? Magia negra, espionagem, conspiração. E a mídia, tá? A mídia, a televisão, tá? Os milionários, os acadêmicos, tá? Fazendo muita diplomacia mesmo com esses indivíduos. Por quê? Porque são indivíduos que roubam para eles. São indivíduos que estão destruindo você para eles. São indivíduos pilantras que estão passando a perna em pessoas para eles. São pessoas que estão se promovendo no lugar dos outros para eles. São indivíduos que estão caluniando para eles. Consegue entender? Pronto, acredito que você entendeu, tá? Então, sobre o movimento de uma nova alta sociedade pela própria alta sociedade, somente aqueles, tá, que são pessoas que estão envolvidos nisso, que chegaram a uma alta sociedade e não concordam com isso daí, é que vão poder se unir para poder derrubar esse grupo aí, tá? E sobre os civis, esse é o movimento que você tem que fazer, tá? O movimento de delatação, de espionagem, magia negra e conspiração. 26 minutos, tá? Vou colocar o último raciocínio aqui, que é a tal da conclusão que eu ia colocar. A questão do Elon Musk, tá? Eu acredito, tá? Puxa, vai levar tanto tempo para eu falar. Mas vou colocar com palavras simples. Eu acredito que esse movimento do Elon Musk não é um movimento de revolução semelhante a isso que eu falei aqui, tá? Por quê? Porque eu acredito que o Elon Musk está fazendo uma determinada oposição a um determinado grupo, tá? E ele chegou a falar até mesmo sobre o perigo dele vir a morrer por causa disso, tá? Mas o Elon Musk, ele vem dessa influência aí, entendeu? Ele vem desses costumes, tá? O que muitas vezes é prioridade para ele, caminha dentro dos oráculos de demônios, tá? A empresa que ele edificou tem um símbolo de demônios, tá? Ok? A empresa dele é bastante ligada com doutrinação de demônios, tá? Consegue entender? Então, esse movimento ele representa somente uma troca de pessoas por causa da falência e das conspirações que os Estados Unidos estão criando em oposição à China. Você consegue entender? Significa que esse movimento não questiona a alta sociedade, tá? Ele até chegou a ter um vídeo dele falando que ele chega a questionar a alta sociedade pela questão da inteligência artificial, mas ele automaticamente disse que não conseguiu mudar a ideia desse pessoal aí, tá? Então significa que este movimento pode estar aparecendo como um movimento de revolução, mas imagine que o movimento do Elon Musk está buscando agradar esse perfil de pessoas que eu falei aqui. Pior ainda, consegue. Se o objetivo dele é congregar e fazer a sociedade funcionar ainda na mão desses indivíduos, tá muito pior ainda, tá? Então, o que eu quero colocar para você é isso, esse raciocínio, tá? O objetivo, tá, é tirar fora, tá? Tirar fora qualquer coisa, tá? Que fez essas coisas que eu falei aqui, tá? Que algum dia trapaceou, que viveu de trapacear os outros, que roubou o que é dos outros, que tirou o lugar de alguém, que caluniou alguém. O meu objetivo, tá, é tirar fora tudo isso daí fora, tá? Ok? Consegue entender? Então é isso daí. Falando de maneira simples, acredito que você entendeu, tá? Sobre a questão do movimento do Elon Musk. Não quer dizer que esse movimento, tá? Ele venha a ser uma revolução em todos os sentidos, tá? É apenas uma revolução entre eles lá. Consegue entender? Consegue entender? É uma troca de determinadas pessoas em detrimento de outras pessoas. É isso que eu estou tentando colocar para você, tá? Consegue entender?
Significa que, por exemplo, olha, Jorge, mas o Elon Musk está desprezando determinadas pessoas que encostam o cu no olho dos outros. Sim, já é uma vantagem, ok? Significa que se existe um interesse, porque outra coisa também que eu queria falar também, o ser humano, tá? Vou falar aqui pra você. O ser humano, ele leva muito tempo, tá? Ele leva muito tempo para evoluir, você consegue entender? Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que você até pensa que a pessoa é muito boa, entendeu? Mas essa pessoa ainda não evoluiu, entendeu? Como deveria, tá? Quando eu falei isso, praticaram magia negra no meu cu. Você consegue entender? Você pensa que a pessoa é boa, então significa que muitas vezes pessoas boas, tá? Eu quero falar para você, tá, que o meu objetivo, tá, é uma eleição, tá, de pessoas boas, tá, ok, para tirar os ruins fora, que é esses indivíduos que encostam a boca no cu dos outros, tá, ok. Outra coisa, eu já falei, tá, que se eu sou um ditador, tá, qualquer coisa que praticou magia negra no cu ou no olho de alguém, que eu sou extremamente incomodado com magia negra no meu, eu vou matar tudo isso daí, tá, ok. Eu vou ser muito bom nesse propósito, tá? Eu vou ser uma pessoa muito boa nisso daí, pode ter certeza. Então, o que acontece? Eu quero deixar assim, porque vai levar tempo para me explicar, tá? Então, a eleição, tá? Essa questão desse movimento aí é apenas um movimento, tá, que está em oposição à China, tá? Então isso é muito contraditório que venha a favorecer você. E a questão da liberdade favorecendo esses vagabundos também não é uma coisa boa, tá? Dar liberdade, oferecer liberdade a esses criminosos não é uma coisa boa. Também o Elon Musk, ele é um ser humano, é uma pessoa, então ele está envolvido pelas ideias que ele tem, é o que ele considera como prioridade, o que ele acredita que é o certo, né? E também ele está apoiado em influências que estão juntamente com outras pessoas. Então ele tem um patrimônio que está construído junto com outras pessoas. Então todas essas coisas, tá, para você analisar, tá? Aí você pensa que os caras que estão falando bem dele, porque esse que é o pronto para encerrar. Os caras que estão falando bem dele, você às vezes pensa que é por boa razão. E os caras que estão falando mal dele, você também pensa que é por uma boa razão. E pode ser justamente o contrário. Significa que os caras que estão falando mal dele, tá? Mal dele, na verdade estão realmente sentindo que eles vão pingar fora, tá? Das merdas que eles andaram fazendo, que é o que eu acredito, tá? Esse pessoal que está falando contra ele é porque esse sujeito está tomando uma posição que é diferente dos outros grupos, consegue entender? É diferente dos outros grupos. Então esse pessoal está sentindo que eles vão ralar peito, tá? Nessa situação aí, que algo progredindo vai botar eles para fora mesmo, tá? Então às vezes você pensa que ele está para fazer alguma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa boa, e vice-versa. Às vezes você pensa que estão falando bem dele por boa razão, mas na verdade o que estão reclamando seria outra coisa. Mas, ok? Quando eu falei isso, praticaram magia negra no meu cu, tá? Então pode ser, tá? Pode ser que esse cara aí esteja sendo movido, tá? Por uma intenção assim que possa tirar determinados vagabundos, tá? Consegue entender? E mudar algum tipo de coisa, tá? Nessa situação aí de uma alta sociedade toda envolvida com oráculo de demônios, né? Mas eu já falei, tá, que esse pessoal que se originou nesses grupos aí são todos doutrinados com isso daí, tá?